E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Senhor Jesus, meus irmãos, para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 14 do mês 7 de 2026. Hoje é uma terça-feira. Vamos ler Êxodo, capítulo 14. Vamos ler o versículo 22. Que está escrito assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Vamos começar com a oração. Oração, amém? Agradecendo a Jesus por mais um dia. Agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que nos dê direção e revelação da palavra. E aqui nesse texto, vamos ler na versão Bíblia a mensagem também. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. E aqui esse texto fala a respeito de entrar, né, naquilo que estava fechado. Eu creio que Deus ele já abriu, né, as portas para você, e você, pela fé, você vai entrar, amém? Porque Deus não faz nada pela metade, Ele faz milagres completos, como diz o hino, o Deus de obras completas. Então aqui nesse versículo fala que Deus ele não apenas abriu o mar, Ele fez paredes. Ele não fez algo pela metade, né? Ele fez completo. São rigorosamente fechadas, que ninguém consegue entrar nem sair, né? O mar, por exemplo. Assim como Jericó. Jericó ninguém conseguia nem entrar e nem sair, mas Deus consegue. Então aonde você não consegue, Deus ele entra. Aonde você não pode, Deus ele faz, amém? Esse é o segredo de ser crente, né? Nós oramos e Deus ele agir. Porque se a gente não orar e Deus não agir, a glória não vai ser de Deus, a glória vai ser nossa. E essa deve ser uma das nossas maiores preocupações, quando Deus ele não faz, quando a gente faz. Então, que você esteja disponível, que você esteja disposto a orar e a aprender de Deus o certo. E aqui fala a respeito de águas, né? E eu pesquisei aqui, fiz uma leve pesquisa sobre estruturas, né? Porque fala de mar. Mar é aquilo que está bloqueando a sua passagem, é aquilo que Deus vai abrir um caminho, é o que Deus vai abrir. E são coisas que a gente não consegue, como por exemplo a nossa fé, né? Tem coisas que a gente não consegue desenvolver. Porque tem pessoas que só são crentes, elas só acreditam em Deus, elas não. Transformação. Olha aqui, transformação e conversão. Transformação e converter, né? São pessoas que aprendem errado, né? Nós não podemos repetir ciclos de religião, ciclos de coisas que não agradam a Deus. Como, por exemplo, eles tinham saído do Egito. Então, nada que era do Egito eles poderiam levar com eles. Seja a cultura, seja o modo de falar, o modo de pensar, seja as ações, né? Então, tudo aquilo que não agrada a Deus, que você deixe Deus tirar, por mais que doa. E aqui fala a respeito de o mar, significa que Deus ele vai abrir aquilo que a gente não consegue. Vou anotar aqui para vocês entenderem, amém? É sempre bom vocês anotar, porque quando a gente escreve a gente consegue decorar melhor. Ó, o mar foi um caminho que Deus abriu. Aqui, caminho. Passagem, né? Tudo aquilo que você não pode. E paredes. Paredes. E foi seco também. Ou seja, eles não passaram por dificuldade, eles passaram de uma maneira fácil para a glória de Deus, porque Deus ele sabe como fazer. Então, essas situações que você está passando não é o fim, amém? São situações transitórias, são situações passageiras. Divide os cômodos, não é? Porque se não tiver parede, vai ficar tudo desorganizado.
e dividir. Como, por exemplo, na nossa casa. Tem parede do quarto, parede da cozinha, parede do banheiro. Inclusive, se não tivesse parede no banheiro, misericórdia, ia ser uma falta de privacidade terrível, né? Imagina você tá lá tomando banho no banheiro, as pessoas te olhando, não tem como. Então as paredes servem pra dividir. E aqui as paredes serviu pra dividir as águas, pra eles passarem. Então tem paredes, não é? Ou seja, são barreiras que Deus ele cria pra o inimigo não te tocar. São coisas que você não entende agora, mas lá na frente você vai entender. Ah, mas eu tô orando e Deus não tá fazendo. Às vezes essa parede aí da espera, né, que também é uma parede, é pra você entender que você tem que estar preparado. Deus, primeiro, ele precisa que você esteja preparado pra te entregar. E aqui tinha muitas pessoas que não estavam preparadas nesse cenário, porque só Josué e Caleb conquistou a terra. Moisés, ele ouvia a voz de Deus. Olha que interessante isso, né? No meio daquele povo todo, só teve um que ouvia diretamente a voz de Deus, que foi Moisés. Aí você pode pensar, meu Deus, mas será que Deus não queria falar com o povo? Não, Deus queria falar com todos. O desejo de Deus é falar com todos. Mas será que todos têm a capacidade e ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus? Não, não são todos. Infelizmente, até nos dias de hoje, a grande quantidade de cristãos no Brasil aqui são imensas. Eu estou levantando uma pesquisa aqui no meu canal e fazendo orações em cada estado, né? Eu creio que se você segue o canal aqui, você é de outro estado, deixa aqui o nome do estado que você é. E o levantamento de cristãos aqui no Brasil é muito grande. É muito grande o número de crentes, né? Aqueles que se dizem cristãos. Mas a qualidade, meus irmãos, tipo assim, o fruto do Espírito mesmo, vidas transformadas, é um número muito pouco. Eu creio que desses 100% de crentes que tem no Brasil, eu creio que só convertidos deve ter o quê? Segundo Deus, né? Porque segundo Deus, só Deus sabe, né? Realmente a quantidade de fiéis verdadeiros. Isso aí não tem como a gente levantar uma estimativa, né? Porque isso só o Espírito Santo para conhecer realmente o profundo, o oculto e o escondido. Só o Espírito Santo de Deus para saber quais são os verdadeiros, né? A gente não consegue. Mas eu creio que, na verdade, a maioria desses crentes, de 100%, deve ter o quê? Fiel. Eu acho que nem 50%, nem a metade. Porque não é a sua fala, não é o seu jeito de falar que define que você é crente, são as suas ações. E aqui, olha as ações desse povo depois de... Porque o mar aqui vai ser aberto para todos, mas nem todos vão entrar na terra prometida. E isso é muito perigoso. Porque pode ser que você esteja andando com pessoas que vai para a igreja, mas não vai para Jesus, sabe? Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve fé, ela tocou em Jesus. Ali naquela multidão tinha muita gente enferma, mas só ela tocou em Jesus e foi curada. E tinha muita gente ali tocando em Jesus. Você pode pensar, meu Deus, tem muita gente que é crente, mas nem todos tocam realmente na presença de Deus, sabe? Como Moisés, ele teve um encontro com Deus na sarça, ele teve ouvidos sensíveis, olhos sensíveis para entender que aquilo ali não era normal. E Deus, ele trabalha com pessoas que não são normais. Então que se você tiver luta, você fala, meu Deus, eu tô passando por muitas lutas que eu pago muito preço. Glória a Deus por isso, continue. Esse é o caminho. Isso é ser cristão, é você pagar preço. Sofra com Jesus, amém? Sofra para ter Jesus, tenha perdas. Não se limite quando você perder coisas e as pessoas que não perdem e você ficar se comparando. É porque vale a pena perder para ter Jesus, amém? Aquela mulher, ela teve que perder a vergonha, ela teve que perder tudo, mas ela não perdeu a fé. Ela tocou em Jesus. E quando você toca em Jesus, você tem milagres. E creia que você está tocando em Jesus, você está tocando em Deus. Então Deus, ele tem tudo para você. E a presença dele é o principal. Aqui o mar precisava ser aberto, só que Deus, ele é soberano, né? Glória a Deus por isso, glória a Jesus. Então não era só o mar, tinha que ter paredes e tinha que estar seco. Então Deus, ele sabe que as coisas para sua vida talvez você não estava entendendo. Você não estava entendendo como Deus queria fazer, mas agora ele está falando para você, olha, eu não quero fazer só um milagre, eu quero estar com você no milagre. E o que isso significa? Deus, ele quer estar com você na sua faculdade, Deus, ele quer estar com você no seu casamento, Deus, ele quer estar com você na família, Deus, ele quer estar com você em tudo. Porque não adianta Deus abrir mar, não é Deus abrir emprego, Deus abrir portas, Deus fazer as coisas e na primeira oportunidade que tiver você sumir da presença dele. Isso seria uma grande ingratidão e uma grande injustiça, né, meus irmãos? A pessoa pedir algo para Deus e quando Deus ele dá, a pessoa sumir. Aqueles 10 leprosos, né? Os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. E isso é o que alegra o coração de Deus quando você volta para agradecer, quando você não sai da presença de Deus, sabe? E aqueles 9... eles só queriam cura, sabe? Eles não queriam Jesus. Então que você seja número pequeno, mas que você tenha qualidade em nome de Jesus.
E Deus, ele secou aquele espaço, né, para não ter dificuldade, para ser de uma forma completa. E o que Deus vai fazer para você não vai ter dificuldade, vai ser uma forma completa. Antes você não estava entendendo porque você não estava preparado, mas agora Deus já te preparou, ele já tem preparado você. Então, quando você está preparado, ele pode te entregar um milagre, amém? Porque você não está pensando só no mar aberto, né? Você está pensando na presença de Deus. E quando você está pensando na presença de Deus, esse é o ponto certo para Deus fazer o milagre, amém? E eles iriam morrer naquele mar. E Jesus, ele abriu. Porque aquilo que era para matar ele se tornou um testemunho de vida. Então aquilo que era para matar você ia morrer nessa situação, se você não tivesse Jesus. Mas Jesus está intervindo para você não morrer, amém? E a prova que era para acabar com eles, né, que é para acabar com você, deu vida para eles e vai dar vida para você. E Deus, ele fez um milagre total. Ele abriu o mar, fez paredes e secou. E o que Deus vai fazer? Vai abrir caminho, amém? Vai abrir caminho, seja no emprego, seja na faculdade, seja na família, seja no ministério. Ele vai dividir, vai separar, porque não tem como passar no mar sem parede, sem divisão. Então, vai ter pessoas que vai sair da sua vida, vai ter pessoas que vai entrar, amém? Vai ter novidades de Deus para você, em nome de Jesus. E secar, que significa fazer de uma forma completa. Deus não faz nada pela metade. Então, aquilo que Deus não tinha feito é porque ele não queria fazer, não era da vontade de Deus. Então, que você tenha um coração aberto para ouvir a voz de Jesus. E que você queira Jesus, amém? Porque se você tiver Jesus, ele é fiel para abrir qualquer porta na sua vida. E quem não valoriza Jesus, ele morre no deserto após o mar aberto. Porque não adianta você entrar na terra sem estar direcionado por Deus. Porque os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos, né? Então nem você mesmo pode pedir o que Deus tem para cumprir na sua vida. Então, como está escrito lá em Isaías 55:11, então nós não vamos impedir, porque a palavra já foi lançada e Deus já tinha decretado abrir aquele mar. Então pode se levantar o que for na sua vida. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Não se desespere, amém? Como diz Isaías 55:11, que a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre. Então o inimigo não vai impedir, nem você mesmo vai impedir o que Deus tem na sua vida. Então que você ore segundo esse versículo aqui, eu vou colocar para você. Isaías 55, versículo 11. Que é a palavra de Deus. Então aquilo que Deus ele falou a seu respeito vai se cumprir, amém? Em nome de Jesus. Então que você venha trabalhar em conjunto com Deus. Peça ajuda e fala, Senhor, me ajude a trabalhar com o Senhor e tocar no Senhor como aquela mulher do fluxo de sangue. Que ela estava com fé. Quem tem fé alcança milagres. Quem tem fé alcança vitórias. Então aquilo que saiu da boca de Deus, que você vem escrever as promessas, fala assim, que eu vivo aquilo que saiu da tua boca, porque eu não quero outro plano, eu quero o seu plano. Talvez você não estava entendendo o porquê de tanta dificuldade, de tantos problemas. É porque o inimigo se levantou, porque ele não queria que Deus abrisse. Deus não queria. O inimigo não queria que Deus abrisse. E aquilo que Deus ele tem falado que ele vai abrir em nome de Jesus. Aquilo que ele tem falado, as promessas que Deus ele colocou sobre a sua vida vai se cumprir. A palavra de Deus, como está escrito em Isaías, que quando Deus ele fala, no mundo espiritual já aconteceu, só precisa vir para o físico. Ou seja, só precisa acontecer no tempo determinado, porque a promessa é nossa, mas a palavra quem determinou foi Deus. O propósito é de Deus, o plano é de Deus. E eu tava vindo hoje cedo, né, de um trabalho de oração. Aí Deus usou uma mulher. Pra mim, acho que ela nem sabia que estava sendo usada por Deus. E ela falou algo pra mim, que pediu algo pra Deus, né? Mas ela falou assim, ela foi bem específica. Ela falou, mas tudo é propósito. E ela falou que ela não tava recebendo aquilo. Ela falou que ela entregou, né, pra obra de Deus como um ano. Ela falou, se o Senhor me der, eu te dou. E ela falou que Deus, ele atendeu o pedido dela. E ela fez o que ela disse, que ela iria entregar na obra de Deus, né? E eu entendi aquilo que Deus ele tava querendo dizer, que tudo que é nosso tem que estar na casa de Deus. Nosso futuro, nos nossos projetos, a nossa casa, o nosso carro, os nossos sonhos, né? A nossa voz, o nosso dom, tudo que é nosso tem que estar na casa de Deus. Porque tem pessoas que só querem as bênçãos de Deus, não quer Deus. E essa forma que Deus ele nos quer por completo. Deus não quer a gente pela metade, sabe? Aqueles crentes, meia coisa. Uma hora tá crente, outra hora não tá. Deus não quer meio termo. Deus ele quer tudo. Moisés ouvia a voz de Deus. Então esse é o mais precioso, que você ouça a voz de Jesus. É tudo que você precisa, porque se você tiver a voz de Jesus, você vai ter tudo, amém? Porque é a voz de Jesus que faz o milagre. É Deus que faz o milagre.
e aqui desse povo que entrou nesse mar, porque foi aberto para todos. E talvez você não entenda o porquê que Deus ele faz milagres realmente na vida de muita gente. Ah, mas Deus fez naquela vida daquela pessoa. Sim, Deus faz, ele é misericordioso, ele faz na vida de qualquer um milagre. Agora o negócio é depois do milagre, né? Depois que o milagre acontece, como é a atitude da pessoa, né? Como é que estava a pessoa realmente. Então, o que Deus está querendo dizer com isso é: eu vou fazer o que eu tenho prometido na sua vida. Deus está falando que vai fazer. Mas Ele quer que você, quando Ele fizer, você continue com Ele. Em nome de Jesus. Então, que Deus, Ele seja, sabe, a sua principal prioridade. Que Deus, Ele seja a sua busca verdadeira. Que Deus te abençoe. Esse foi o Devocional de hoje.